sobretudo, né, aqueles que estão mais na frente, né, na frente do combate, né, à Covid-19, estão trabalhando intensamente para que as pessoas se recuperem, né, e que a gente tenha melhores notícias a cada tempo que passa. O objetivo dessa apresentação é mais para a gente compartilhar aspectos, né, que nós temos dentro do nosso sistema nervoso e que respondem diante de situações ameaçadoras, né? Então, a gente vai, ao longo desta apresentação, comentar os principais tópicos que eu coloco aqui nesse próximo slide. Então, ansiedade, medo, pânico, a gente tem ouvido, né, durante esses dias todos aí, já ouvíamos antes, né, mas agora parece que está sendo cada vez mais falado, né? Então, vou falar alguma coisa sobre os conceitos de medo e ansiedade, basicamente conceitos elaborados pela Associação Norte-Americana de Psiquiatria, que elabora o tal chamado Manual Diagnóstico Estatístico, né, de Doenças Mentais, o DSM. Então, a gente vai comentar sobre os conceitos, né, a ansiedade normal e patológica, a classificação, como eu acabei de dizer, do DSM na sua 5ª versão, alguns aspectos epidemiológicos, a etiologia, a relação que nós temos da ansiedade com as nossas reações de defesa, né, e o nosso compartilhamento de algumas emoções básicas que a gente possui com os animais, né, da onde vem essa compreensão de que a ansiedade é uma reação de defesa. Depois a gente entra em sistemas emocionais. Nesses sistemas emocionais são os sistemas propostos por alguns pesquisadores que tratam do chamado sistema de inibição comportamental, o sistema encefálico de defesa, o sistema encefálico de aproximação. E depois uns comentários finais sobre as pesquisas, né, que mais avançadas, que tem alguns sobre os transtornos de ansiedade, de como que isso, né, do ponto de vista neurobiológico, poderia ser por nós controlado, né, de certa forma. Então, vai ser um bate-papo aqui, eu não estou vendo nenhum de vocês, né, então, eu sempre falo que as apresentações em que você não consegue olhar nos olhos das pessoas sempre são mais complicadas, porque parece uma coisa de esquizofrênico, né, que você está falando com um computador, com uma tela, e aí eu peço, né, a gentileza do Gerson, né, de me chamar a atenção se algo, né, não está funcionando bem, para que eu possa, então, retomar. Sim, fica tranquilo, professor. Ok, vamos lá. Então, sobre esses conceitos de medo e ansiedade. De acordo com o DSM-5, né, o medo seria essa resposta emocional à ameaça real iminente, percebida, que envolve excitabilidade autonômica, que envolve respostas comportamentais que são importantes, né, diante dessa excitabilidade autonômica. Nós temos luta e fuga, né, diante daquela situação que estamos vivenciando, e pensamentos de perigo imediato e comportamentos de fuga. Extremamente adaptativo, nós temos que ter, evidente, essa resposta de medo, porque os estímulos do ambiente podem ser extremamente prejudiciais à nossa vida. E a ansiedade seria a antecipação de uma ameaça futura, né, que nós percebemos como sendo ameaçadoras, podendo ou não serem, né? Mas a gente tem essa antecipação dessa ameaça futura. E aí a gente apresenta tensão muscular, hipervigilância, preparação para que algo vá acontecer no futuro, e com isso a gente expressa, né, comportamentos de cautela, ou esquiva, ou seja, evitação. Vocês verão, né, nessa apresentação,
medo e ansiedade, às vezes, estão imbricadas, inclusive nos próprios transtornos de ansiedade. Alguns momentos a gente fala de ansiedade, outro momento a gente fala de medo, mas isso está relacionado. Eu vou tentar convencer vocês, pelo menos, que ao final a gente compreenda que isso está associado à ativação de áreas do nosso sistema nervoso que respondem, seja por estímulos ambientais ou pelos nossos próprios pensamentos, né? Ou pelos nossos estímulos internos, né? Que vem a nossa percepção, e isso faz com que a gente apresente esses quadros que a gente vai ver em seguida. Mas, afinal, é normal sentir ansiedade? Quer dizer, é óbvio que todos nós aqui já passamos por momentos de ansiedade, né? Nós temos estudantes, nós temos profissionais, pessoas que que estão fora da universidade, mas que estão aqui acompanhando, já tiveram vários momentos de ansiedade, e a gente se pergunta, é normal ter ansiedade? Eu vou tentar abreviar isso com este gráfico aqui. Neste gráfico, nós estamos vendo, no eixo Y, eficiência de desempenho em qualquer atividade das nossas vidas, tá? E no eixo X, o grau de ansiedade. Esse gráfico foi retirado de estudos que tinham outros objetivos, né, mais associados à nossa vigilância, né? Quanto maior, então, fosse a nossa vigilância, maior seria o nosso desempenho, ou seja, vigilância no sentido de atenção, né, de estar voltado para aquele evento que está acontecendo para a gente. Maior seria o nosso desempenho. Então, isso foi, de certa forma, os estudos, né, se apropriaram desse gráfico, né, estudos sobre ansiedade, é evidente, desse gráfico para que ele é útil nesse sentido. Então, em determinado nível de ansiedade, vocês veem que o nosso desempenho melhora. Seria aquela situação de você estar lá, vamos supor, pensando num aluno, né, na sala de aula, assistindo lá uma aula, ele tem que ter um certo grau de atenção, de vigilância, para que as informações que forem divulgadas naquele período sejam captadas, guardadas em memória e, eventualmente, evocadas, né, quando necessário for. Mas vocês percebam que existe um determinado nível, né, de ansiedade, se nós olharmos para cá, um determinado nível de ansiedade, que isso vai começar a prejudicar o desempenho. Então, o gráfico cai aqui, a curva cai. E é nesse sentido que eu destaco esta parte é exatamente a parte em que a pessoa, o indivíduo começa a apresentar queixa. Então, ele não consegue se concentrar, ele não consegue elaborar as suas atividades, ele não consegue se relacionar. Isso vai depender de quadro a quadro, né, de tipo a tipo. E, consequentemente, isso vai diminuindo a qualidade de vida. Vai diminuindo a qualidade de vida. E em razão disso, é bom que a gente conheça alguns tipos, né, de transtornos de ansiedade. E aí é importante que a gente conheça porque o Brasil, se vocês olharem, devem ter lido isso aí, já é um pouco antigo, é de 2017, mas é uma matéria que saiu no Estadão, que a Organização Mundial da Saúde fez o levantamento do nível de ansiedade no mundo, né, e o Brasil se mostra como o país que tem maior incidência, né, de casos de ansiedade. Então, nós estamos aqui com 9,3%, quase 10% da nossa população, né, apresentando ansiedade. Veja, isso aqui foi em 2017. Né? Eu sei que o nosso país está sempre sofrendo abalos, né, de maneira que a ansiedade a população pode sofrer com ansiedade, né, de acordo com esses abalos que a gente vive, mas agora vem uma coisa especial, quer dizer, e não veio só para a gente, vem para o mundo inteiro. Então, pode ser que esses índices de 9,3% aqui sejam maiores ainda nesses períodos. Para vocês terem uma ideia, outros países, como os Estados Unidos e outros países da Europa, tal, está na faixa de 5%, 4%, 5%. Então, quais são esses transtornos de ansiedade que a gente apresenta? Quando a gente fala de ansiedade, parece que é uma coisa só, né? A ansiedade. Né? Então, tudo se enquadraria como sendo ansiedade. Mas não, vai depender, de acordo com o DSM,
da classificação com os sintomas, e aí se você tem uma classificação através dos sintomas. E olhando para esse slide, a gente pode ver que aqui eu estou citando alguns deles, tá? Porque tem mais, né? Tem mais uns 2, 3 tipos, mas isso aqui são alguns deles, né? O transtorno de ansiedade de separação, né? O mutismo seletivo. Em geral, esses tipos aqui acontecem de acordo com a idade da pessoa, em geral, tá? A idade da pessoa. Então, mais nova, vai apresentar isso aqui, depois mutismo seletivo na época escolar, depois vai apresentando na adolescência, fobia específica, etc. Assim, em linhas gerais, tá? O transtorno de ansiedade social, o transtorno de pânico, a agorafobia, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade induzido por substância ou medicamento, e o transtorno de ansiedade devido a outra condição médica. Então, eu vou comentar um pouco mais sobre esses que parecem estar mais associados com o momento que a gente está vivendo. Seria a fobia específica, o transtorno de ansiedade social, pânico, a agorafobia e aí o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, do ponto de vista um pouco de epidemiologia, de acordo com o DSM também, a sua 5ª versão, nós temos, por exemplo, a fobia específica, ela incide em aproximadamente 7 a 9% ao longo de 12 meses, né? Isso aqui, esses 7 a 9% são índices norte-americanos, né? O Brasil, em fobia específica, parece estar um pouco mais abaixo, né? Ou estava. Mas o que seria essa fobia específica? O medo intenso, né? Provocado pela exposição a certos objetos, situações. Então, você tem aqui um exemplo embaixo, né? Um indivíduo com medo de avião, fobia por entrar no avião. Ele apresenta todo um quadro intenso de ativação neurovegetativa, autonômica, né? Então, dá um ataque cardíaco, dá uma falta de desespero e tal, e isso faz com que ele não consiga ficar naquele ambiente. Existem a sangue, né? Então, a eritrofobia, existem objetos pontiagudos, facas, agulhas, existem insetos, né? Então, tem N tipos de fobias. E o outro tipo é o transtorno de ansiedade social, que tem sido diagnosticado ainda mais com o passar dos anos. Ele incide mais ou menos na faixa de 7%, como eu disse para vocês, são índices baseados nos estudos norte-americanos, e que são influenciados também não só pelo país onde você investiga, mas pela idade do indivíduo, pelo gênero, né? Que isso pode influenciar na incidência. O que é a ansiedade social? É uma ansiedade intensa, né, diante de situações sociais, né, de falar em público, de desempenhar, de dar uma palestra, e vocês estão vendo aqui um desenhozinho embaixo, né, ansiedade de desempenho, indivíduo diante de uma plateia, sempre são estímulos que são desencadeadores de ansiedade, mas para algumas pessoas isso é tão intenso que ela não consegue ir à frente. O desempenho cai, como eu falei para vocês, baseado naquele gráfico. O transtorno de pânico é um outro tipo que acomete cerca de 2 a 3% ao longo de 12 meses nesse diagnóstico, que são caracterizados por ataques de pânico inesperados e repetidos. Vejam, esses ataques de pânico, o que seriam esses ataques de pânico? Né? Apreensão intensa, medo ou terror, catástrofe, a imaginação de que vai ter uma catástrofe iminente, né? Medo de perder o controle, medo de ficar louco, falta de ar, asfixia, palpitação, dor e desconforto torácico também podem ser observados. Os ataques de pânico podem acontecer em qualquer situação e não se transformar em transtorno de pânico. Tá? Inclusive, tem outras patologias que o indivíduo pode apresentar ataques de pânico, ou o indivíduo pode apresentar um ataque de pânico na vida, uma vez lá, depois volta, sei lá bem para frente na vida, e isso não ser um transtorno. Então, ele tem que ser, digamos, recorrente, né, para que ele entre no diagnóstico.
Apenas destacando que esse momento que a gente está vivendo agora com a Covid-19, né, tem muita gente que está manifestando, né, como sintoma, essa falta de ar, essa sensação de asfixia, né, que pode ser essa asfixia, quer dizer, se a gente esquecer da pandemia, se a gente esquecer do próprio pânico, se você tiver um ambiente que tem um aumento da concentração de CO2, né, isso pode levar a uma hipercapnia, né, e que o indivíduo começa a ter aquela sensação de desespero, como se fosse ter um ataque de pânico mesmo. Veja, independentemente da pandemia, independentemente de ser o transtorno de pânico, só a situação de alta concentração de CO2 ambiente, isso pode dar essa sensação. Quer dizer, nós temos gatilhos dentro do nosso encéfalo que disparam, né, diante dessa situação. Agora, você imagina com a doença. Quer dizer, imagina com a Covid-19, a gente é paciente, ele está internado, ele está sentindo essa asfixia, isso dentro dos gatilhos que tem no encéfalo, isso desencadeia uma necessidade de buscar a respiração e aumentando, retroalimentando, né, retroalimenta uma situação de pânico. Então, se ele já for um portador do pânico, isso pode ser ainda muito mais sério, né, do ponto de vista de sintomas. E a agorafobia, que cerca de 1,7% são diagnosticados em 12 meses, seria o medo, né, ou ansiedade, né, marcantes, que são observadas por pessoas diante de situações de transporte público, por exemplo, entrar no ônibus, né, que tem muita gente lá, espaços abertos, né, onde você vai encontrar com muitas pessoas. São situações em que você pode ter algum mal-estar, né, e isso faz com que a pessoa comece a evitar locais. Então, permanecer em fila, em multidão, aqui está dando um exemplo disso, né, como é que a pessoa está se sentindo com ativação neurovegetativa também, o medo, né, de sair, ou a ansiedade marcante de sair de casa sozinho, precisa de alguém para estar junto. Muitas vezes, o indivíduo pode ter agorafobia consequente ao pânico. Quer dizer, ele teve um ataque de pânico no supermercado, teve um ataque de pânico no banco, né, no cinema. Isso, como é um ataque de pânico extremamente intenso, o ataque de pânico dura mais ou menos 10, 15 minutos, né, que aumenta a intensidade, depois vai diminuindo, aquelas manifestações que eu falei anteriormente. Então, você imagina, a pessoa ela se sente numa situação embaraçosa, né, de estar com aquela expressão. E aí, ela pode associar que isso tenha sido desencadeado por o local onde ela está. Quer dizer, nosso cérebro tem essas coisas, né, de fazer pareamento do que a gente está sentindo com o ambiente, por exemplo, ou com as pessoas com quem nós estamos. Né? E isso faz com que a pessoa passe a evitar aquele lugar, né? Passe a evitar o cinema, passe a evitar, então ele começa a ficar dentro de casa. Isso seria a agorafobia. O transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, também é relativamente comum, né? 2,9%, né, com os índices que a gente falou que são norte-americanos, de incidência em 12 meses, seria preocupação excessiva, constante, a eventos do cotidiano. Isso leva a insônia, isso leva a fadiga, ao cansaço, né, a agitação, dores de cabeça, tensão muscular, e aí o indivíduo está persistentemente preocupado, né, então isso, pelo menos 6 meses, né, com essas manifestações e tal. E isso faz com que a qualidade de vida caia, aquilo que eu estava falando para vocês naquele slide da curva da ansiedade, né? Então, aqui está um exemplo, né? Oh, meu Deus, por favor, não deixe que esse teto da casa caia na minha cabeça essa noite. Quer dizer, você vê que é uma preocupação, claro que é uma brincadeira, mas é uma preocupação elevada por uma coisa que
a chance é muito pequena, né? Muito bem. Eu fiz questão de colocar esses outros dois que não estão, no DSM-5, nós não estão mais como transtornos de ansiedade, estão com atividade nosológica própria. Quais são esses dois? O TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, e o TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático. Então, até o DSM-4, que foi revisado em 2000, o TOC pertencia, então, aos transtornos de ansiedade. Aí o DSM-5 eles tiraram e fizeram como atividade, como uma entidade nosológica própria. Seriam obsessões, né, pensamentos recorrentes que causam ansiedade e desconforto acentuado, e compulsões, né, que são comportamentos estereotipados ou rituais que servem para aliviar a ansiedade. Então, vocês estão vendo um exemplo que é muito comum, que a gente está vivenciando bastante agora também, né, que é de lavar as mãos, né? Mas as pessoas com TOC, acreditem, elas não conseguem ir à frente nas coisas do dia a dia. Elas ficam travadas fazendo aquilo N vezes ao ponto de provocar lesões nas mãos. Não é apenas higiene, né? É aquela obsessão que gera o desconforto e ela tem a compulsão de ter que lavar. Se vocês buscarem no YouTube, por exemplo, tem situações em que o indivíduo, por exemplo, organiza a roupa num guarda-roupa, vai lá, tal, ele pega, põe pendurado num cabide, passa a mão assim no cabide, passa arrumando a roupa, tira a roupa, coloca sobre a cama, dobra, põe no cabide, põe de novo, e você pensa que isso vai parar, não, ele vai N vezes. Então não consegue ir à frente. Isso é perturbador, né, porque a pessoa não está bem. Não está bem. E isso dificulta o desempenho nas suas atividades, pode perder oportunidades, perder emprego, né, pelos atrasos nas atividades que ele executa. Aqui é mais uma brincadeira também, né, você colocando, sempre está em inglês, né, que seria Obsessive Compulsive Disorder, né, mas o indivíduo, quando o dedo está meio caidinho, ele vai lá, tem que subir na escada, arrumar, botar o dedo direitinho no lugar. E outra brincadeira que eu sempre gosto de fazer com os alunos, quando eu estou comentando nas aulas, é aquele tal do sapato virado, né? Parece que tem um poder enorme esse sapato virado, né? De morrer alguém da família. Vai morrer. Esse sapato já matou um monte de gente, né? O sapato virado é impressionante como ele tem essa capacidade. E alguma coisa fez com que nós nos organizássemos para botar o sapatinho certinho, guardado da forma como deveria. Classificação dos transtornos de ansiedade. De acordo com o DSM-4, na versão revisada de 2000, também estava com pertencente ao transtorno de ansiedade o transtorno de estresse pós-traumático. O que é? Revivescência, né, de acontecimento extremamente traumático, acidentes, agressões, calamidades, acompanhada de hipervigilância e esquiva de estímulos associados ao trauma. Eu mostro essas duas fotos, para quem é um pouco mais velho sabe que isso foi o atentado de 2001, né, nas Torres Gêmeas de Nova York. Quem assistiu, a gente estava assistindo televisão e ao vivo, vendo aquela situação, parecia uma mentira, né, mas acontecendo, e muitas pessoas que lá vivenciaram, que estavam lá, tiveram estresse pós-traumático. Diga-se de passagem, isso acomete, né, das pessoas que se submetem ao trauma, por exemplo, os soldados que vão para a guerra, que veem situações extremamente marcantes, né, difíceis, né, de lidar, cerca de 15% mais ou menos tem o TEPT. Os Estados Unidos têm muitos locais de tratamento, né, devido a essa coisa de mandar os seus soldados para outros países que estão em guerra, né, enfim, vocês sabem. Mas muitos dos novos, né, não conseguem olham para essa imagem, mas não têm aquela lembrança da emoção que foi naquele tempo. Mas a situação de olhar para uma fotografia como essa, um desenho como esse, que para nós não significava absolutamente nada, agora já é um sinal discriminativo
de que algo está acontecendo com todo mundo, que é essa tal da pandemia da Covid-19. E é natural que a gente pense nisso, sobretudo, quando se trata dos profissionais que lidam, né, com a situação, estão assim, na linha de frente, né? Então, os médicos, os enfermeiros, né, as pessoas que dão o suporte, toda a equipe da enfermagem, todo o pessoal, os motoristas, né, estão ali lidando, né, os motoristas das ambulâncias, né, o pessoal da parte, digamos assim, mesmo da parte da contabilidade, do escritório, dos escrivões que estão lá, tal, né, no hospital, as pessoas do cemitério também estão lá na linha de frente sofrendo aquela situação toda. E não só sofrem com a iminência, com a possibilidade de se contaminar, mas sofrem com a discriminação das pessoas, né, que, ao saberem que são profissionais que estão mais próximos do perigo, digamos assim, são em potencial uma ameaça. E eles também têm esse sentimento digamos assim, de serem excluídos, né, de não serem aceitos. Isso é muito, muito complicado. Tem estudos feitos em alguns países, na Argentina, isso tem acontecido muito, né, as pessoas pedindo para os profissionais de saúde saírem dos prédios, né, não morarem naquele prédio, porque vão contaminar as pessoas. Então, você imagina a pessoa que está lutando ali para salvar vidas e ainda assim sofre essa discriminação. E o próprio cidadão, né, um indivíduo, né, da sociedade que escutou na televisão, soube de um parente que teve, de um amigo, né, isso vai alimentando, né, uma série de estímulos que, quando lembrados, né, se a pessoa vivenciou, né, aquilo pode voltar à sua mente, né, isso levar a ter dificuldades para continuar com a sua vida, né, de continuar se relacionando, trabalhando, etc., e aquele desempenho na curva, então, cai. Do ponto de vista etiológico, né, existem dois componentes principais que se consideram, né, a parte genética e a parte ambiental, né. Genética não tem um peso tão forte, tão intenso, né? A parte genética, embora dentro da família, dos parentes mais próximos, como pai, filhos, irmãos, etc., está na faixa de 18% a 20%, 18% a 20%, mas se você fizer estudos em gêmeos monozigóticos e heterozigóticos, por exemplo, essa proporção é de 2:1, né? Se nós pegarmos transtornos do humor, por exemplo, a depressão, isso sobe para 5, 4, 5, 6 para 1, né, em termos de monozigóticos para heterozigóticos. Então, aí, nessas outras, na doença do humor, digamos, o componente genético é mais preponderante, né? Inclusive até mesmo na bipolaridade também isso ocorre. Mas então o outro componente é a experiência, né? Quer dizer, o ambiente, né, que a gente vive, as coisas que a gente passa na vida. E essas situações acabam sendo preponderantes do ponto de vista de precipitarem transtornos. Então, a gente, quando submete a estresse prolongado, né, vive uma situação estressante por um período prolongado, isso tende a, se você, claro, combinar isso com alguns fatores genéticos, né, de predisposição, tende a precipitar, então, o surgimento de um transtorno. E essas experiências, né, no ambiente, né, na verdade, o que elas desencadeiam, né, é uma ativação de resposta de defesa, né, que a gente apresenta. Quando somos ameaçados, apresentamos reações de defesa àquela ameaça. Essas ameaças podem ser realmente ameaças, mas às vezes, perante uma sociedade, né, não deveriam ser, mas para aquela pessoa Isso faz com que ela reaja, né, e ainda sofra mais do que muitas outras pessoas sofreriam.
Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora. Se alguém tiver som aí para a parte de aumentar o alto-falante, é até bom para dar um pouco mais de emoção. Naquele teste que nós fizemos, ele teve, mas agora não saiu. Mas não tem problema. Certo. Mas foi possível ver a imagem, tudo direitinho? Sim, a imagem tranquilo. Só o som que não. Então, a situação é a seguinte, que o som, claro, a gente escuta, né, a chamada vocalização do tigre, né? Isso torna ainda muito mais aversivo. Mas a ideia ali é mostrar que a pessoa está lá, tranquila, andando, né, vamos imaginar isso, se fosse um passeio, né? Se fosse um passeio, está subindo um elefante, lá naquela relva, não sei o quê, de repente, vem um estímulo ameaçador inato, né, que é um tiro, e salta sobre a pessoa. Quer dizer, o que você pode ter numa situação como essa, se você não está preparado, ali eu sei que era uma história de indivíduos que estavam atrás do tigre mesmo, mas se você imaginar que não, você está passeando num lugar lá, de repente vem um estímulo desse, um pitbull pulando sobre você. Quer dizer, você tem toda uma reação de defesa àquela situação. Você tem taquicardia, a respiração fica hiperventilada, né? Você fica em hiperventilação. Você tem sudorese, você tem piloereção, os pelos ficam eriçados, a irrigação vai muito para a musculatura esquelética para você ter aquela resposta de luta ou fuga, né? Então, isso acontece e é óbvio que é importante que aconteça, porque é adaptativo, a gente tem que reagir àquela condição. O que a gente se preocupa, e faz parte da nossa fala de hoje, é que muitas vezes a gente reage assim, diante de estímulos que não são proporcionais, ou mesmo espontaneamente, sem nada. Isso pode acontecer. E aí, dependendo do tipo da classificação, aí você vai ter os transtornos que a gente estudou há poucos minutos atrás. A ideia de que a reação de defesa seja a base para o entendimento da ansiedade veio dos estudos, né, originais lá do Darwin, né, em que nós, como tendo os animais como nossos ancestrais, né, nós compartilharíamos, então, com os animais algumas emoções básicas, né, como o medo, né, como a raiva, né, como a alegria, né, e aí, o que os estudiosos da área, né, aproveitando esses conhecimentos do Darwin, propõem, né, que a ansiedade e o medo, né, e o pânico, né, têm as suas raízes nas reações de defesa que os animais apresentam diante de situações de perigo. E essas situações de perigo, como eu falei para vocês, podem ser situações ambientais, podem ser situações internas que nós disparamos, né, só com a revivescência, né, a lembrança, com a memória, né, e patologias nos nossos sistemas encefálicos, né, que elaboram e fazem expressar essas nossas reações de defesa, né, seriam, então, a base para o entendimento dos transtornos de ansiedade. Então, a gente tem que entender reações de defesa, como é que ela ocorre, como é que ela se dá, quais são as estruturas do nosso sistema nervoso que mais estão associadas, quando estimuladas, né, a desencadear na gente respostas que se parecem, ou respostas como sendo de ansiedade. E aí, eu entro com esse esquema aqui, só para relembrar, estava lá, vamos imaginar aquele indivíduo lá na Índia, que se dá, né, está lá passeando lá com o seu elefante, né, com a sua atividade preferida, com comportamentos não aversivamente motivados, né, está lá se divertindo, né, e, de repente, aparece um estímulo inato, né, de perigo. Isso vai ativar o sistema de defesa dele, e ele, digamos assim, tentando, né, ele se mexeu um pouco ali, mas é bem provável que naquela condição, como eu disse para vocês, na realidade eles estavam indo em grupo, né, para tentar espantar o tigre daquela região. Mas se você imaginar que você não está simplesmente passeando, né, acontece uma situação dessa, você tem reação de luta e fuga, né, naquele momento. Algumas pessoas têm imobilidade, ou seja, elas têm um congelamento, né, o chamado freezing, né, em inglês.
congelamento, não consegue reagir. Isso acontece, por exemplo, diante de assaltos, né? Tem pessoas que uma arma na frente trava, né? Não vai correr. Não escuta o som do tiro, não vai correr. Tem pessoas que travam. E tem uma ativação autonômica intensa. Isso diante de estímulos, no caso, de perigos inatos, né? Foi o exemplo que estava citando do tigre, né? Saltando lá. Mas tem situações que são estímulos aprendidos de perigo, né? Quer dizer, são estímulos que a gente aprende, são condicionados. Então, como eu disse para vocês lá para trás, olha, eu tive um mal-estar numa fila de um banco. Agora, a fila de banco, eu entendo, eu passo a parear, a condicionar que aquele ambiente é o ambiente que me desencadeia isso. E aí eu começo a evitar esses ambientes. Eu começo a evitar uma coisa, começo a evitar outra, tal, ao ponto de ter agorafobia. Né? Mas por que isso ocorre? Esses estímulos aprendidos de perigo, na verdade, eles acabam estimulando um sistema de memória nosso, né, que ativa o nosso sistema de defesa, a gente relembra daquela condição. Imagina o cara do índio, o indiano lá que estava andando lá com o elefante. Se aquilo fosse uma novidade para ele mesmo, né, que aconteceu, ele depois, no dia seguinte, falou, não, lá não passo mais. Quer dizer, o ambiente, o contexto, passou a ter características aversivas, que não era aversiva, era neutra, mas passou a ter a característica aversiva. E ele deixa de frequentar aquele ambiente. Vocês já estão podendo perceber que eu estou querendo transportar isso para situações que não sejam essas de perigo de enfrentar um tigre, mas situações que a gente vive no cotidiano. Mas isso também ativa a evitação, né, fuga, congelamento, avaliação de risco, né, começa a ter comportamentos de avaliar se isso existe, o perigo existe mesmo, se é que está, se é que não está, preciso avaliar isso. Deixa eu dar um outro exemplo, né, um outro exemplo que está associado com o condicionamento. Vocês podem lembrar, por exemplo, de música, né? Você estava lá há muito tempo atrás, não sei o quê, conheceu uma pessoa, se apaixonou por aquela pessoa e escutava aquela música junto com aquela pessoa. Depois, num determinado momento, na frente, quando escutava a música, vem aquela emoção de estar junto com. Né? Tem outras situações, o próprio odor, né, o perfume de alguma coisa que você lembra lá da infância. Nossa, que coisa gostosa que eu comi lá na infância, aquele alimento e tal. E, de repente, você sente aquele cheiro lá depois de muitos anos e lembra da sua infância. Então, são situações que fazem, o nosso encéfalo faz esse pareamento e faz com que a gente associe uma coisa com a outra. É muito bom, é importante, claro, ter isso, mas as situações em que aquele do que eu citei para vocês, do ambiente, do contexto onde o tigre atacou, já são ameaçadoras. Bom, é adaptativo que eu não enfrenta, não venha a voltar naquele lugar. Claro, naquele lugar sim, mas você imagina que um supermercado onde a gente teve alguma situação aversiva e você nunca mais vai no supermercado, né? Você nunca mais vai no cinema, você nunca mais vai numa interação social, né? Então, existem outras situações, outros exemplos, vou dar outro exemplo para vocês, de símbolos, né? Símbolos. Olhem para esse símbolo. Eu sei que isso já deve ter despertado uma série de emoções em vocês. Olha esse símbolo. Isso deve ter despertado ainda mais emoções em vocês. Eu não estou fazendo qualquer julgamento, tá? Só estou dizendo que o símbolo desperta emoção. Eu vou fazer um pareamento desse estímulo com isso. Olha, a situação. Algumas pessoas podem ser mais velhas, viram o Pelé jogando. Eu vi o Pelé jogando, né? O Brasil foi campeão em 1970. Nós vimos o Romário também jogando, nós fomos campeões, né, do mundo em 1994. Nós vimos o Ronaldo, né, ser o artilheiro da Copa de 2002. Então, aquele símbolo da camisa, da bandeira, né? Nós vimos Ayrton Senna, né, ganhar tantos prêmios, né? Ele foi um dos primeiros a pegar a bandeira do Brasil, sair. Aquilo foi uma coisa que ele gostava de valorizar, que ele era brasileiro, que ele estava fazendo
contribuição para chamar atenção para o país. Então, nós tivemos outras situações, como Direta Já, que o Brasil, a gente cantava o hino nacional, e aquela coisa, vamos votar para presidente, isso é importante, isso foi as Diretas Já em 1984. Muito bem. Aí a gente teve essa consolidação da memória. Então, o estímulo, bandeira, camisa, nos fez consolidar com uma memória boa, né? Feliz. Está aí essa fotografia que vocês estão vendo do professor que vos fala, né? Mas vocês percebem que a memória, ela pode sofrer, a memória é lábil. A memória não é uma coisa fixa, ela pode se modificar. São sínteses proteicas, né, que fazem com que você associe aquilo e perdure, né, aquela informação por muito tempo. Então, por exemplo, se você vê uma situação assim, pedindo o AI-5, bandeira do Brasil, camisas do Brasil, da seleção, muitos deles, né, pedindo o AI-5, ou eu quero a intervenção militar já, com a camisa, com a bandeira aqui pendurada no ombro, vou fechar o Congresso, vamos fechar o STF, e bandeira do Brasil, cantar um hino nacional, o cara com o capacete que simbolizou muito a Ayrton Senna, o capacete, né, do Banco Nacional, aquilo a gente olhava para aquilo, via o Ayrton Senna, né? Então, agora está associado a uma outra emoção. Os mesmos símbolos, outra emoção. E isso faz com que houve uma reconsolidação da memória. O fenômeno da reconsolidação da memória é estudado por alguns pesquisadores, vários pesquisadores, sobretudo o pessoal da Universidade de Nova York, a Elizabeth Phelps, estuda muito isso, esse fenômeno, que seria, a ideia que ela estuda é para a pessoa que teve uma experiência ruim, você pode trazer essa memória à consciência, né, e incluir, colocar elementos bons que possam transformar aquela memória inicial não tão aversiva e, pelo contrário, que ela possa lidar com aquilo. Isso é um processo de reconsolidação da memória para melhorar a vida. Mas é claro que no nosso caso aqui, que eu estou citando, boa parte da população brasileira teve essas expressões aqui, né? Então, ou de medo, né? Uma expressão de medo de que isso possa, de fato, ter, né? Voltar a ter, para quem viveu, de tristeza, né? De tristeza, ou então de ira, né? De raiva, né? Mas vejam, são os mesmos símbolos. Então, a gente era feliz, né? Eu estou dizendo na representação que eu estou colocando aqui, mas também pode ficar com outro tipo de emoção. Isso para mostrar, nessa apresentação, para mostrar que a gente tem, que a nossa memória é lábil, ela pode se modificar. E se ela pode se modificar no sentido de a gente sofrer em determinadas situações, ela pode se modificar para a gente se sentir bem também. Então, tudo isso é possível. Ou seja, essa emoção que hoje passa por aqui, para algumas pessoas do nosso Brasil, possa ser uma emoção que se passa aqui, né, para algumas pessoas do nosso Brasil. Então, assim, sem fazer juízo. Tá? Então, voltamos aqui ao sistema de defesa. Afinal, o que acha esse sistema de defesa? Ainda não falei nada dos aspectos neurobiológicos. Então, vamos lá. O sistema de defesa, a gente associa sempre ao termo sistema límbico. Sistema límbico foi lá cunhado, inicialmente ele foi proposto pelo Pierre Broca, né, que é um neurocirurgião francês, né, que seriam estruturas que estavam ao redor, né, do tronco encefálico, por aqui. E aí o James Papez identificou que existe um circuito. São neurônios, axônios, que se comunicam entre núcleos que, quando ativados, acabam levando à expressão emocional. E a expressão emocional como um todo, né? Não só comportamento, né? Mas também respostas autonômicas associadas. O Paul MacLean, por exemplo, inclui o hipotálamo, né? O hipotálamo nesse circuito de Papez.
Já o Nauta incluiu uma estrutura do mesencéfalo, chamada matéria cinzenta periaquedutal, né? Ou substância cinzenta periaquedutal. Vou mostrar outra figura que mostra esse sistema límbico, né, estruturas principais. Então, incluem, por exemplo, os corpos mamilares, da parte hipotalâmica, né, e o hipotálamo, aqui o hipocampo, né, inclui o hipocampo, inclui o hipotálamo, como eu já falei, né, aqui o hipocampo faz esse em formato de cavalo marinho, por isso tem esse nome, né. O giro do cíngulo, né, o giro do cíngulo também é importante, já é a parte mais cortical, né. Tem outras estruturas que não estão aqui, que fazem parte do sistema límbico, mas não estão aqui citadas, mas o córtex pré-frontal, por exemplo, medial, também está associado, também tem núcleo accumbens, né, e a gente vai comentar um pouquinho sobre eles ao decorrer dessa apresentação. Agora, um dos pesquisadores importantíssimos, né, foi esse neurofisiologista suíço, o Walter Rudolf Hess. O Hess estudava gatos, e o que ele estudava era implantar eletrodos no encéfalo do gato. E ele estudou muito o hipotálamo medial do gato. E vejam, o que vocês estão vendo aqui nessas fotografias é que, de acordo com a intensidade do estímulo que ele apresentava, o gato poderia apresentar essa resposta de defesa, como se fosse um ataque defensivo. Quer dizer, se você acuar um gato, ele vai ficar com o dorso arqueado, ele vai ficar com as orelhas retraídas, ele vai vocalizar, né, mostrar os dentes, né, vocalizar, emitir sons do gato, né, dizendo, não chegue perto. Mas veja, é como se tivesse um predador próximo do gato. Mas veja, isso aqui é desencadeado por uma estimulação elétrica, né, simulando uma hiperativação daquele núcleo do hipotálamo. Vocês vejam, né, quer dizer, o gato apresentando esse tipo de coisa como se tivesse um predador na sua frente, um perigo iminente, né? Isso vários pesquisadores brasileiros também investigam, né, investigaram e investigam esses áreas do sistema nervoso central que respondem a esses estímulos aversivos. Um dos grupos, né, muito reconhecidos no Brasil e no mundo é formado pelo pesquisador Frederico Greff, né, da USP de Ribeirão Preto. Pois bem, o Frederico Greff, né, propôs esse sistema, né, através de várias evidências, né, sistema encefálico de defesa, em que os estímulos nociceptivos, ou seja, estímulos que provocam dor, né, estímulos de perigo inato, estímulos condicionados de perigo, né, eles ativam estruturas como amígdalas, né, encefálicas, né, que, por sua vez, ativa a substância cinzenta periaquedutal, que é lá no mesencéfalo. Eu vou mostrar para vocês onde é que ela fica, mais ou menos. Então, vocês estão vendo aqui esse corte sagital, né, do sistema nervoso. Então, vocês estão vendo aqui a medula espinal, né, depois vem a parte bulbar, né, o bulbo, depois vem a ponte, e depois vem o mesencéfalo, né, na parte mesencefálica. Vocês estão vendo aqui que tem um aqueduto, né, esse aqueduto o que essa substância cinzenta periaquedutal, porque ela envolve esse aqueduto. O aqueduto é um tubo, né, que liga o terceiro ao quarto ventrículo, né, onde passa líquor. Pois bem, o que eu estou dizendo para vocês é que estímulos ameaçadores do ambiente, né, podem ativar a amígdala, que ativa a substância cinzenta periaquedutal, pode ativar a amígdala, que também ativa o hipotálamo ativa a hipófise, no eixo HPA, né, hipotálamo, pituitária e adrenais. Isso vai provocar aumento da liberação de ACTH pela hipófise e, consequentemente, nas adrenais, aumento da liberação de cortisol, né, no ser humano, né, cortisol e corticosterona nos roedores, né. Mas quando você observa, quando você ativa essas estruturas, elas se comunicam com a substância cinzenta periaquedutal e você vê que aquilo é perigoso, que esses estímulos são perigosos mesmo, porque tem luta e fuga, tem congelamento, né, aquele imobilidade tipo freezing, tem ativação neurovegetativa, com aumento da frequência cardíaca, hiperventilação, aumento da pressão arterial, e também tem inibição da dor.
É interessante que isso leva à analgesia, porque a analgesia, diante de um perigo imediato, ela é importante para o indivíduo se defender. E é interessante que isso é feito se pode estudar. Então, como eu disse para vocês, vários pesquisadores, como do grupo do GREF, estudaram muito a substância cinzenta peraquedutal, estudam, né? A substância cinzenta peraquedutal com estimulação química ou elétrica dessa estrutura. Quando estimula no rato, por exemplo, dependendo da intensidade do estímulo, o rato começa a dar pulo, vocaliza, dá pulo, tem pila, ereção, parece que ele vai ter um ataque. E aí você se pergunta, mas o que o professor Ricardo está falando sobre isso? O que isso me interessa para entender a ansiedade? Então, o que tem a ver a estimulação da substância cinzenta peraquedutal com transtornos de ansiedade? Na verdade, o que tem a ver a estimulação de qualquer uma dessas estruturas e outras mais que eu vou comentar depois. Esse indivíduo aqui é um neurocirurgião americano, né? Faleceu em 2014, o Blaine Nashhold. Ele buscava fazer o quê? Ele buscava colocar eletrodos dentro do sistema nervoso dos indivíduos que eram portadores de dores crônicas intratáveis com fármacos. Quer dizer, todos e qualquer mecanismo de aliviar aquela dor daquele paciente não aliviava. Então, tem um percentual de pacientes que têm dores crônicas e que a estimulação elétrica de algumas áreas do encéfalo provoca analgesia, e isso seria uma forma, então, dele amenizar a dor desses pacientes. Só que o Blaine Nashhold, quando foi estimular, ele sabia já por estudos já feitos em animais também, né, estudos pré-clínicos e tal, e dependendo da área da substância cinzenta que você estimula, você tem essa analgesia intensa. A analgesia parece que tem um componente opioide marcante, tá, com liberação de peptídeos opioides endógenos. Mas ele estimulou uma outra parte da matéria cinzenta, da substância cinzenta, que é a parte mais dorsal, e o que aconteceu foi que o paciente neurocirúrgico, que precisa estar acordado, né, porque ele precisa responder se aquele estímulo diminui a dor, ou não diminui a dor que ele estava sentindo, o paciente começou a ter taquicardia e começou a se sentir mal, e aí a resposta dele é que aquilo era uma situação, eu vou mostrar para vocês aqui, de pavor iminente, de pavor, de medo intenso, uma coisa amedrontadora, né? Terrível, né? Em que ele pediu para não estimular mais, não estimule mais, né? Porque ele estava, o que isso foi interpretado é que ele estava tendo um ataque de pânico. Um ataque de pânico pela estimulação de uma estrutura do sistema nervoso. Daí vocês podem ter uma ideia que, peraí, em pessoas que têm um ataque de pânico, pode ser que seja uma hiperativação daquela estrutura. E é isso que acaba sendo investigado, muito, né, investigado, tanto na pesquisa pré-clínica, em animais, laboratório, como também na pesquisa experimental, né, clínica. Não com estimulação assim, mas com técnicas de tomografia computadorizada, enfim, ressonância magnética funcional. Bom, aí vem esses sistemas emocionais, que eu havia colocado lá no índice das coisas que eu iria falar. Estamos na reta final, né, da apresentação, mas essa reta é meio longa, tá? Em que os pesquisadores, esse Jeffrey Gray, que foi um psicólogo britânico, e o Neil McNaughton, né, juntamente depois com o Core, né, eles propuseram chamados sistemas emocionais. Então, a gente sabe que essas situações que implicam, por exemplo, sinais que indicam que vai haver punição, ou que vai haver frustração, indicam, pode ser que haja, pode ser que não. Situação de novidade, situação de sinais de perigo inato, tem uma coisa, algum cheiro de que um predador está na vizinhança, ou de que tem cheiro de pólvora, a pólvora está associada com bomba, etc., no ser humano, nessas questões de guerra, por exemplo, né? Isso ativa o sistema de inibição comportamental, que é composto pelo septo e hipocampo, são estruturas, né, do nosso telencéfalo,
O septo hipocampo, não são só eles, né, mas aqui é a proposta original do Jeffrey Gray. E isso leva, a ativação da estrutura leva ao que ocorre? Leva à inibição comportamental, leva à hipervigilância, leva à atenção aumentada, ou seja, a estímulos externos com avaliação de risco. Será? Será que vai acontecer alguma coisa? Estou avaliando o perigo. Será? Né? Ou por estímulos internos, né? Então, lembranças, outras memórias que você já teve. Bom, o que ele coloca? Então, esse sistema de inibição comportamental seria um sistema que são estruturas que trabalham diante daquelas situações que podem ser ameaçadoras ou não. Elas estão funcionando, estão avaliando. Isso ele identificou porque tem vários estudos pré-clínicos, por exemplo, com lesão dessas estruturas, levando à ansiólise, né? A quebra, a atenuação da ansiedade. E que fármacos que são ansiolíticos, né, muitos deles, eles inibem neurônios serotoninérgicos, está aqui representado por 5-hidroxitriptamina, né, 5-HT, e neurônios noradrenérgicos que se projetam para essa estrutura. Então, alguns fármacos ansiolíticos inibem o disparo desses neurônios e, consequentemente, são ansiolíticos, ou seja, eles estão inibindo a atividade, digamos, desses neurotransmissores que se projetam para essas estruturas do septo hipocampo, que, uma vez ativadas, vão levar esses tipos de comportamento, de reações aqui. Bom, nós já vimos que situações de punição, de perigo, de ameaça, né, ativam o nosso sistema encefálico de defesa, composto pela amígdala, pelo hipotálamo, aqui está em inglês, mas é periaqueductal gray, é a substância cinzenta periaquedutal, e a gente vê que tem as respostas de fuga, luta, congelamento, tal, taquicardia, hiperventilação, aumento da pressão arterial e analgesia. Aí eles entraram, o McNaughton e Core, Gray, McNaughton, entraram com um outro componente que poderia ser importante para a gente compreender por que a gente tem ansiedade, que é porque a vida não é só a ameaça, né? A gente sabe muito bem, a gente tem uma série de situações prazerosas. E aí ele entrou com esse componente, não aqui ainda, né, nesse momento só para destacar que o que ocorre é que se eu tiver uma hiperativação aqui desse sistema encefálico de defesa, eu vou ter um peso maior na esquiva. E aí, claro, que eu vou ter certeza que vou ter inibição comportamental, que vou ter mais vigilância e eu vou evitar aquele local. Mas é o que eu estava falando sobre a vida não é só ameaça, a vida também tem as coisas boas, né? Então, eles propuseram esse outro sistema emocional chamado sistema encefálico de aproximação. E quem compõe esse sistema encefálico de aproximação? Então, nós temos aqui, vocês estão vendo nesse desenho esquemático aqui do nosso sistema nervoso, tem uma área aqui do mesencéfalo chamada área tegmentar ventral, né, que está lá próximo, né, à substância cinzenta periaquedutal, mas próximo, mas é ventral, né, que tem conexões com o tal de núcleo accumbens, né, e que tem conexões com o córtex pré-frontal, que essas áreas, se vocês terem uma ideia, se você estimular essa estrutura aqui, isso aqui se chama feixe prosencefálico medial, se você estimular isso aqui, você vai ter uma sensação de prazer enorme. Ou seja, nós temos mecanismos que estão lá funcionando no nosso sistema nervoso para que a gente se sinta bem, né? E é importante e evidente, não é só a ameaça à nossa vida, né? Nós temos vários exemplos que nos fazem se sentir bem. Então, sinais de recompensa, sinais que não tem nada a ver com punição, mas sinais que nos fazem ativar o sistema encefálico de aproximação, nós vamos ter comportamento de busca. Nós vamos atrás. Por exemplo, dê uma olhada nessas figuras aqui. Eu sei que agora, a essa altura, vocês olharam uma pizza, agora provavelmente muitos estão aí babando, né? Salivando, né? Como o Pavlov dizia, né? Olhando por uma pizza, chocolate, salgadinhos, etc., tal, batata frita, refrigerante, etc. Isso tudo ativa, né, o nosso comportamento de busca. Então, a gente vai se aproximar. Mas não são só esses elementos, só esses estímulos que nos fazem sentir prazer. Tem situações como essa, o abraço.
abraçar as pessoas, né? Nós estamos precisando abraçar mais pessoas, né? E agora a gente sabe que ficou longe de abraçar pessoas, abraçar parentes, abraçar amigos, né? Sentir, né, esse contato, né, com as pessoas que esse momento de pandemia a gente está com máscara, está evitando, né? E obviamente a gente entende o porquê. E eu gostaria de mostrar essa foto para vocês. Isso aqui é uma situação que se deu, está no jornal, saiu no jornal da EPTV, mas uma situação que se deu em que toda a equipe médica de enfermagem, né, estava cantando uma música que ela havia sido escrita e tocada por um menino, um aluno de 10 anos de idade, acho que São José do Rio Preto, se não me engano. Esse hospital aqui é em Campinas, né? Mas eles estavam cantando a música do menino, porque o menino dizia que agradecia muito aos profissionais da saúde pelo que eles estavam fazendo com o seu trabalho. Eles estavam fazendo com que muitas pessoas tivessem a saúde de volta, né, e convívio com as famílias. É claro que esse tipo de trabalho, né, na frente, né, existe um risco, existe a ameaça, existe o perigo, mas também existe a recompensa, né, que faz com que você se sinta bem por ter feito aquilo. Quer dizer, tem um certo altruísmo, né, além do profissionalismo, né. E é sempre bom a gente lembrar desses profissionais que estão aí trabalhando à frente. Então, se nós colocarmos agora os 3 sistemas, né, o sistema de inibição comportamental, o sistema encefálico de defesa e o sistema encefálico de aproximação, nós podemos entender que quando você tem um sistema encefálico de aproximação ativado, ele está bem ativo, ele vai inibir a defesa. Ele está sendo importante para inibir a defesa. E vice-versa. Se eu tiver o sistema encefálico de defesa hiperativado, eu vou inibir de aproximação. E quem faz esse julgamento? Seria esse sistema de inibição comportamental. Então, existe uma arquitetura de estruturas aí trabalhando no nosso sistema nervoso, e que pode nos levar à esquiva ou pode nos levar à aproximação. Só que isso é uma situação de conflito. Dependendo do que você está vivendo, a situação que você vive, se eu vou me submeter a uma entrevista para conseguir um emprego, eu posso ser bem-sucedido, mas posso não ser bem-sucedido. E agora, o que eu faço? Mas se eu for bem-sucedido, eu vou ter uma vida boa. Mas e se não der certo? Como eu vou fazer? Então, isso está sempre sendo julgado no nosso encéfalo. E a gente tem um viés para a esquiva. Esse viés vem da nossa história evolutiva. Isso é adaptativo. A gente tende a acreditar com um certo pé atrás, né? Porque o sofrimento parece, né, dependendo das pessoas, né, de cada um, o sofrimento pode ser muito mais vivenciado do que a própria alegria. Depende das pessoas, né? Depende de indivíduo para indivíduo. Mas a gente tem um viés. Né? A gente trouxe, né, um viés que é o adaptativo da defesa, melhor se garantir e tal, se estruturar para suportar as diversidades. Isso também se chama resiliência. Agora, é claro que não são apenas essas estruturas. Na verdade, a gente tem um emaranhado de estruturas envolvidas na elaboração das nossas emoções. Então, nessa neurobiologia da ansiedade, nessa anatomia da ansiedade, tem muitas outras estruturas envolvidas. Eu não citei ainda, mas vou citar daqui a pouco. Tem o córtex pré-frontal, por exemplo, medial, que tem uma participação importantíssima no controle do nosso estado emocional. E isso é extremamente relevante a gente considerar, porque isso pode fazer com que a gente saiba lidar melhor com algumas situações que a gente viva, venha a enfrentar. Isso, essa figura aqui é uma figura do McNaughton Core, né? Ele está colocando esse sistema de defesa como um sistema bidirecional e hierárquico. O que eu quero dizer que bidirecional e hierárquico? Bom, vocês estão vendo do lado esquerdo algumas estruturas, né, como a matéria cinzenta periaquedutal, como o hipotálamo medial, a amígdala, o cingulado anterior e o córtex pré-frontal, toda a rede pré-frontal. Do lado direito, a gente tem as mesmas estruturas, né, quase todas as mesmas, né, sendo que aqui também tem o septo hipocampo, também tem o cingulado posterior, o giro do símbolo, né, isso aqui está o giro do símbolo. E aqui o córtex pré-frontal.
na sua porção dorsal. Então, vocês estão vendo que esses aqui estão mais clarinhos, esses aqui estão mais... Perdão, esses aqui estão marcados com cor, e do lado esquerdo, e do lado direito, esses estão marcados com cor, mas estão mais acima. Então, se você pensar, aqui está mais caudal, aqui está mais rostral. Então, aqui está mais rostral e aqui está mais caudal. O que esse sistema hierárquico de defesa coloca? O que o McNaughton e Core colocam nessa situação? Outro aspecto que eu ainda não falei, que é a distância defensiva. Aqui é uma distância próxima do perigo, e aí quanto mais distante for, de acordo com as evidências apontadas por esses autores, mais eu vou recrutando, quanto mais distante for, mais eu vou recrutando estruturas mais rostrais. Quanto mais próximo do perigo, da ameaça, daquilo que a gente entende como ameaçador, mais eu vou ativando estruturas mais caudais. Que importância isso possa ter? A gente vai ver daqui a pouquinho. Eu gostaria de mostrar um filme para vocês. Então, assim, do lado de cá seria a parte de medo, né, porque está mais caudal, e aqui do lado direito mais da ansiedade, que são estruturas mais rostrais, estão associadas, então, à elaboração mais complexa, né, do estado emocional, e aqui são respostas mais, digamos assim, mais primitivas, né, em relação ao perigo que a pessoa está considerando vivenciando. Mas eu quero mostrar esse vídeo para vocês aqui. Da noradrenalina, que não tem esse propósito agora, né? Mas vocês estão vendo que quando ele viu, né, quando o indivíduo está lá passeando, lá em algum lugar, em alguma montanha, de repente ele se defrontou com aquele estímulo ameaçador, né, aquele perigo inato, o urso vai atacar. E aí você pode imaginar a ativação dessas estruturas aqui, sobretudo essas mais caudais. Mas é claro que você está ativando outras estruturas também mais rostrais, no sentido de planejar o que eu vou fazer nessa situação. Então, dependendo da proximidade, quanto mais próximo está o perigo, mais eu recruto estruturas mais caudais. Quanto mais distante está o perigo, eu vou recrutando estruturas mais rostrais no sistema nervoso. Né? São estruturas mais evoluídas do ponto de vista filogenético, né, da história filogenética. Né? Então, assim, o que o indivíduo deve estar fazendo? Você imagina aquelas estruturas mandando o braço, explodindo de despolarizações, neurônios e tal, e o indivíduo tendo que lidar com aquela situação. Né? Mas o que tem a ver um urso com a ansiedade no meu cotidiano? Ora, você pode estar diante de ameaças que são extremamente perigosas, né, para você, que você considera, pelo menos, pode não ser para uma grande maioria, mas para você pode ser. Isso deve estar hiperativando estruturas mais caudais. Mas se você começa a ter situações em que você consegue ter um pouco mais de controle, né, então você tem ativação, sobretudo, de estruturas mais rostrais. Não quer dizer que as outras não sejam ativadas, eu estou dizendo que você consegue contornar a situação. E aí, o que se depreende disso? Depreende que, por exemplo, na situação de pânico, nós temos uma hiperativação de estruturas mais caudais. Não quer dizer que, claro, que não tem ativação de outras estruturas. Sim, eu tenho também mais rostrais, mas na hora da expressão do pânico, deve estar hiperativado, o ataque de pânico, né? Deve estar hiperativado as estruturas mais caudais. Isso tem uma série de evidências que estão associadas, evidências pré-clínicas e clínicas, tá? Ligadas a isso. E, no outro caso, a ansiedade estaria, então, controlada, né? Recrutaria mais, e, sobretudo, estruturas mais rostrais. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade, né? Como são estruturas na ansiedade mais rostrais, eu tenha, como são estruturas mais evoluídas, né, na história filogenética, então o ser humano tem essa área bem evoluída, né, eu posso imaginar que eu posso trabalhar, né, com
essa estrutura no sentido de entender como é que elas funcionam e como é que eu posso fazê-las mais ativas para controlar a hiperatividade de estruturas subcorticais, como amígdalas, como hipocampo, como, né, como hipotálamo, como matéria cinzenta, para que a gente não tenha a expressão, né, emocional, né, aquela expressão emocional, evidente, não diante do perigo real, verdadeiro, né, mas diante de situações, por exemplo, que o cara não pode ir trabalhar porque ele sente todo aquele transtorno que eu havia mencionado lá no começo, ou é pânico, ou generalizada, ou é agorafobia, enfim, ou fobia social, não consegue se relacionar com as pessoas, porque ele não consegue controlar. É muito intenso. É muito intenso. Então, existem pesquisas, né, esses avanços nas pesquisas, agora sim eu posso dizer para vocês que estou na reta final mesmo, né, já fiz a curva, já estou vendo a bandeira, vai estar quadriculada, mas mostrar para vocês esse excelente trabalho que é feito por um grupo da Universidade de Yale, né, nos Estados Unidos, mostrando que conforme mais, quando você tem o córtex pré-frontal medial mais ativo, aqui está representando para vocês esse desenho esquemático aqui, um corte sagital do sistema nervoso, mostrando onde está esse córtex pré-frontal medial. Então, esse aqui é um estudo de ressonância magnética funcional, mostrando que ele está mais ativo. Quando ele é mais ativo, e você compara com os indivíduos, né, que têm perfis de lidar bem com as situações, né, quando eles enfrentam a situação, que pode ser uma situação de estresse, de perigo, de ameaça, não sei o quê, e ele tem um aumento, ele tem hiperatividade, ele tem maior atividade, melhor dizendo, do córtex pré-frontal ventromedial. Isso faz com que ele lide melhor com a situação. Se vocês olharem na parte de baixo, aqui em C, né, vocês estão vendo também no eixo Y, falando sobre a atividade do córtex pré-frontal medial, e no eixo X, o chamado comer emocional, que é a atividade que são comportamentos mal adaptativos, tá, diante de situações que são potencialmente para aquela pessoa ameaçadoras. Você percebe que quem tem menor atividade do córtex pré-frontal ventromedial são aqueles que mais têm esse comportamento de comer emocional. Se você vai para a figura D aqui, para o gráfico D, da mesma medida no eixo Y, aqui são bebedores de bebidas alcoólicas. Então, tem, digamos assim, pequenos bebedores medianos e aqueles que bebem muito, né? E vocês percebem que existe uma correlação negativa também. Digamos assim, quanto mais a pessoa bebe, né, quanto mais ela consome bebida alcoólica, menor é a atividade do córtex pré-frontal medial, né, estudando essas pessoas. E aqui no último gráfico, no gráfico E, também é o mesmo eixo, né, que está falando, no eixo Y, no eixo X é uma coisa diferente. São as pessoas que entraram ou entram, né, já tiveram experiência de entrar em discussões, em brigas nas discussões. Também há uma correlação negativa, né, tudo isso é significativo, né, correlação negativa mostrando que quanto menor a atividade do córtex pré-frontal medial, maior o risco dessas pessoas de terem embates agressivos, né? Aqui, por exemplo, 1 a 4 no mês, aqui é 1 a 6 no ano. Isso aqui nunca. Tem uma hiperatividade, quer dizer, hiperatividade comparada aos demais, né? Mostrando que, mais uma vez, quanto mais ativo está essa estrutura, mais você sabe lidar com essa situação, que é isso que está mostrando no primeiro gráfico. Bom, diante disso, se o córtex pré-frontal medial tem esse papel de processamento de tomada de decisão, né, que tem os estudos do Antônio Damasio, né, um português, um neurocientista português extremamente famoso, né, que tem essa possibilidade de processamento de tomada de decisão, então, o córtex pré-frontal, de flexibilidade cognitiva diante de situações que se mostram, o indivíduo tem a flexibilidade de lidar com aquilo, né, de cognição executiva, de pensar bem como executar aquelas atividades,
e é importante para a interação social, né, e o controle emocional, a gente pode deduzir que essas funções são importantíssimas para o indivíduo lidar com desafios. E nós estamos vivendo desafios diariamente, né, no nosso país. Não bastasse a pandemia, né? É natural que existem tratamentos, né? E os tratamentos, a psicoterapia, por exemplo, a psicoterapia tem várias linhas de escolas, né, dentro da psicologia, mas a psicoterapia, boa parte delas trabalha com essa coisa de ensinar o indivíduo a lidar com a coisa, com aquela situação. E quando você está lidando, está ensinando, está controlando as suas emoções, você está ativando o seu córtex pré-frontal, e é isso que ajuda, né, a pessoa, né, a controlar algumas emoções que estão extremamente, digamos assim, impulsionadas por aquelas estruturas, eu brinco, dizendo que são subversivas, que estão disparando, né? Você vai passar maus momentos, você vai não sei o que, e aí o córtex fala, para aí que eu vou dar um jeito nisso, né? Vou tentar controlar essa situação, vou lidar melhor com isso, vou lidar melhor com aquilo e tal. E isso é de fundamental importância. Todo mundo que trabalha, os profissionais da área de psicologia, que trabalham no cuidado, né, no tratamento psicoterápico, sabe que claro que varia de escola para escola, mas sabe que o objetivo é fazer com que a pessoa se sinta bem, consiga controlar, conviver, né, e bem, né, com alguns sentimentos. E existem fármacos, claro que existem fármacos, que aí a história de fármaco é muito mais complexa, né, porque se a pessoa tem, né, história anterior de transtornos de ansiedade, ela já vai ter uma medicação, então não é a pandemia em si, ela pode só simplesmente alterar um pouquinho, alterar doses, né, momentos em que a pessoa vai usar, se a pessoa está muito reativa, né, à pandemia, mas, enfim, existem vários fármacos que vão desde os antidepressivos tricíclicos, né, passam pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, esses Prozacs todos que a gente conhece, as fluoxetinas que a gente conhece, sertralina, etc. E todos esses são usados já de base, né? Então as pessoas não vão tomar apenas, porque muitos desses efeitos dos antidepressivos, que são usados como ansiolíticos, no tratamento de determinadas ansiedades, eles precisam de um decurso crônico, tratamento crônico, para poder ter os efeitos terapêuticos desejáveis, né? Não dá para você tomar um comprimido e agora sair e achar que está tudo bem. Não com essa classe, né? Existem outras classes, como, por exemplo, a dos benzodiazepínicos, que faz com que o indivíduo consiga ter o efeito imediato, agudo, chamado de efeito agudo. Muito bem. Eu estou mostrando esse slide aqui, porque eu sei que tem pessoas que são da Unesp também, às vezes tem profissionais da Unesp, né? A Unesp abriu aí um atendimento psiquiátrico e psicológico, está faltando aqui, né, para profissionais de saúde que estão na linha de frente, né, são pessoas que estão, sejam médicos, enfermeiros, os próprios motoristas, né, da ambulância, etc., servidores, de modo geral, que estão precisando de atendimento, então tem esse saúde mental Covid-19 aqui da Unesp. Eu imagino que a UFSCar também tenha, né, depois não sei se o Gerson tem essa informação, de atendimento, né, às pessoas que estão mais vulneráveis, né. E também tem esse outro aqui de teleacolhimento, né, a comunidade da Unesp. Isso não é uma psicoterapia, mas existem caminhos que servem para estudantes de graduação, aí tem as inscrições aqui por e-mail, né, tem que entrar no site e depois ler melhor sobre o que se trata e depois mandar e-mail dizendo que está precisando, tem os horários também específicos, para servidores técnicos e administrativos e para intercambistas, né, nós temos gente aí de vários lugares, né, do mundo, estão no Brasil, que às vezes precisam de apoio, né, então esse teleacolhimento vai funcionar, continua, aqui a mensagem diz, continua em maio.